Olá, boa noite. Boa noite às mamães que estão chegando, os meus amigos que estão chegando, o Matheus, a Paula que estão me dando boa noite, a Leide, minha amiga, boa noite. Hoje acho que é o nosso quinto domingo, né? Oi, Matheus, tudo bem? Adoro quando me chamam de de professora, de tia. 40 anos de estrada, gente, tem muita gente, né, que me conhece como professora, como tia. Hoje é o nosso quinto domingo, comecei assim meio que despretensiosamente e tá sendo super bom para mim, né, poder falar um pouco mais desse assunto, e eu tenho tido assim muita interação, tem algumas pessoas que continuam conversando comigo durante a semana. Oi, pessoal da creche, crochê, perdão, Sandra Frederico. Ai, Sandra, preciso te contar que eu também amo crochê. Tô sem tempo e tô com dor na mão, mas nas minhas horas vagas eu amo fazer crochê. A única habilidade manual que eu tenho é crochê. Então, assim, tá sendo muito bom, muito prazeroso para mim estar aqui no domingo conversando com vocês. A gente tem tido um público bom e ao longo da semana eu continuo conversando com muitas pessoas que interagiram aqui. Hoje eu conversei com uma mãe fantástica que me passou umas informações muito bacanas. Provavelmente domingo que vem ela vai estar aqui comigo. Eu não vou dar spoiler porque eu ainda vou combinar com ela, mas ela se propôs a estar aqui com a gente no próximo domingo. Então todo domingo por volta das 19h30, não se estendendo muito, eu falo que não é muito bom fazer crochê, eu também adoro. É bom que a gente não se estenda muito, porque domingo, né, é véspera de segunda-feira, e amanhã a gente tem aí muitos de vocês, mamães, que os filhos estão voltando para a escola. As que são professoras, muitas estão voltando amanhã. É entre segunda, terça, quarta e quinta-feira. Alguns já voltaram, né? Eu sei de algumas redes e algumas escolas particulares que já voltaram no meio da semana. Aqui em Campos do Jordão, onde eu estou hoje, eu sei que só volta acho que na quarta-feira, me parece que no dia 2. Isso na rede municipal, na estadual não tenho certeza. Ai, obrigada, Eliane, adoro quando vocês me dão esse retorno. Eu fico muito feliz, eu tenho preparado com muito carinho esse bate-papo com vocês. Se vocês puderem ir me dizendo aqui de onde vocês estão vindo, de onde vocês são. E assim, é uma coisa que eu não sei se eu já falei, e se eu falei nem todos me ouviram, isso tudo é muito novo para mim. Eu comecei com essa coisa no Instagram, tem um pouco mais de 2 anos, mas esse ano é que meu Instagram virou e entrou muita gente. E essa questão das telas, que foi ficando uma questão meio que desesperadora. Eu falo que está virando um caso de saúde pública. Até já vou entrar no assunto da live e vou dizer por que eu resolvi falar desse assunto hoje. Legal, olha, Juba Doces da Bahia, que legal. Santa Catarina, a gente está ficando aí, né, nacional. Saquarema, Rio de Janeiro, legal. Eliane, do Rio de Janeiro. Já vi algumas pessoas de Campos do Jordão, já vi algumas pessoas lá, Angra, lá. A filha volta na terça, dia 1º. Acho que a data mais provável é terça-feira, dia 1º, né? Muitas pessoas preferem concluir o mês e voltar dia 1º. Suécia, Fernanda Cortes. Que legal, um prazer aqui. Internacional a nossa live. Muito bom, fico muito feliz. Mas vamos falar o que me trouxe aqui hoje para falar desse assunto tempo de telas. Brasília, que legal. Mariane Moraes, de Brasília. No dia 18 de julho, que 15 dias atrás, foi ao ar, olha lá, Simone volta amanhã, bom retorno, Simone. Foi ao ar uma entrevista que eu dei um pessoal que é um jornal escrito, mas agora eles fazem um podcast. Na verdade não é um podcast, né? É um videocast, porque eu entendi há poucos dias que podcast é quando era só audível, e esse agora é vídeo. Então eu gravei um podcast, ele foi ao ar no dia 18 pelo YouTube, e alguns trechos, né, alguns pedacinhos, vamos dizer assim, dessa entrevista a gente pôs aqui no Instagram. E teve um trecho, gente, que é um trecho curto, não tem 1 minuto, com certeza deve ter uns 45, 50 segundos, e fala sobre o tempo de telas. E aconteceu que esse vídeo teve mais de 5.300.000 acessos, teve mais de 160 mil compartilhamentos, quase... Oi, Lisa, minha mais nova amiga de infância, Lisa, que bom que você tá aqui. Quase 3 mil comentários. E eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Quando a coisa começa a ficar assim com muita gente falando, é porque é uma coisa que tá incomodando muito. E eu fiquei muito surpresa, gente. Tô dividindo com vocês aqui, né? Sendo muito franca. Quantos comentários que eu falei? Peraí que eu perdi aqui.
quase 3 mil comentários. E tá crescendo o tempo todo. E o recorte é bem curtinho, falo do tempo de telas, que é até 2 anos, 0 de telas, que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Mas, assim, 95, 96% das pessoas concordam, acho que é isso mesmo, e comentam sobre a sua experiência, que tiraram telas, mas muitas mães, cerca de 5%, então me chamou a atenção, porque é um volume grande, porque como são muitos comentários, 5%, primeiro que algumas pessoas me ofendem, mas aí tudo bem, eu já acostumei, eu já entendi que não é comigo, não é pessoal. Mas assim, você tá louca? Eu deixo meu filho quanto tempo eu achar que eu devo. Eu deixo meu filho sim, eu que sei. Eu não tenho com quem contar, então eu deixo. Então assim, eu falei, vamos falar um pouco mais desse assunto, gente, porque é um assunto muito sério. Por que ele causou tanto, né? Tanto esse furor aí, tanta questão, tanta gente falando desse assunto? Porque é um assunto que está mexendo com as pessoas. E aí eu me preocupo muito. Eu conversei com algumas mães que a princípio deram contra e que depois conversaram comigo. Que muitas dizem o seguinte, eu não tenho com quem contar, então eu dou as telas. Gente, mas não ter com quem contar e dar as telas, você pode dar outra coisa. Livrinho, brinquedo. Criança dessa idade, bebê, adora brincar com tampa de panela, com panela. Boa noite, Alberto. Adora brincar com caixa de papelão. Então, assim, mãe que tem bebê nessa idade que ainda não deu, mas está com vontade de dar a tela para ele, não dê. Dê as tampas da sua panela, dê as tampas dos seus postes de plásticos, dê as caixas de papelão, sente no chão com eles, mas não dê telas. Porque o que me preocupou muito foi muito... Oi, vó Márcia, seja bem-vinda. O que me preocupou muito foi muita mãe dizer que dá sim e porque não tem outra opção. Gente... Nem vou falar que as nossas mães, as nossas avós criavam sempre, porque não dá para comparar, são tempos diferentes, mas existem outras possibilidades. Por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui, para mais gente, obrigada Fernanda, mais gente falando desse assunto. Dá para dar outras coisas, tem outras possibilidades. Né? A mãe fala assim, mas eu não posso nem ir ao banheiro. Gente, mas não é assim também, né? Do mesmo jeito que você vai deixar a criança com a tela, deixa ela com outro brinquedo, deixa ela com livro, deixa ela com o que for possível. E principalmente essa coisa de brinquedos não estruturados. Criança ama uma tampa de qualquer coisa, uma caixa de papelão. Então assim, não tenho brinquedo, então dá para criar. Olha lá, meu filho adora tirar tudo da fruteira. Tira e põe, né, Val? Tem muita gente que faz isso. Legal, Simone, obrigada. Olha, bastante gente comentando aqui. Eu vou adiantar um pouquinho no assunto aqui. Então, eu quero comentar hoje com vocês 2 vertentes que falam sobre o tempo de telas. Uma é mais severa e outra é mais light. A que a gente está seguindo é a mais light, que é a brasileira, que é baseada na americana, tá? Já que eu chego lá, vou falar primeiro dessa um pouco mais severa. A semana passada eu fiz a live aqui, falei do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, que é do francês Michel Desmourget. E ele fala de tempo de telas, ele recomenda 0 de telas até 6 anos. Por isso que eu falei, ele é mais severo. E ele justifica, ele fala que é uma devastação cognitiva que está sendo feita para as crianças, com as crianças, e ele fez uma conta, né, muitos anos de pesquisa, ele fez uma conta que crianças até 5 anos ficam em média 1.000 horas por ano no celular, nas telas. Legal, Leide, é muito interessante mesmo. A Leide comprou o livro, gente, esse livro eu recomendo. De tudo que eu li, todos os materiais que eu na minha mão falando sobre o excesso de telas, esse é o mais importante, é o com mais informação, com mais pesquisa, com mais estudo e é o mais impactante na minha opinião. Então, o que o livro fala? Se a Leide falou que já comprou, né? 1.000 horas anuais, né, até 5 anos, 1.700 horas anuais nas crianças de 6 a 14 e 2.650 horas para os adolescentes. Tempo de tela. Olha, professora Mariane, eu vou falar bem pausado, mas depois no finalzinho, você me lembra, eu te mando no seu direct. O livro se chama A Fábrica de Cretinos Digitais, do francês Michel Desmourget, tá? É uma grande desconstrução da nossa sociedade, a contribuição que a Leide está trazendo aqui. Obrigada, Paula. A Paula escreveu aí, tá? Para quem perguntou o nome do livro, deixa eu ver quem foi, a professora Mariane, a Paula já escreveu aí, tá? A Fábrica de Cretinos Digitais. Obrigada, Paula. Olha, só tive que recorrer ao celular quando a minha filha... não consegui ler, peraí.
quando a minha filha ficou internada 7 dias. Ela queria sair, mas estava ligada a aparelhos. Então chegou o momento, são situações diferentes, né? Eu estava ligada no hospital, espero que ela esteja bem de saúde. Professora aqui, capital, Alberto, Patrícia, psicopedagoga. Olha, eu não entendi o seu comentário. Professor Esteves, sou surdo, intelectuais linguísticos, você não precisará saber Libras para falar conosco, nem tampouco um tradutor de intérpretes. Eu não sei se você está afirmando que não precisam ou se você está afirmando que precisa. Eu não tenho intérprete. Minha linguagem de sinais é básica, eu mal sei falar o oi, eu tenho uma dificuldade, eu não aprendi. Não, quando eu fiz faculdade não tinha essa exigência. E depois eu voltei a dar aula na faculdade, eu tinha um intérprete, então eu não tenho. Então eu peço perdão aí para quem tá me... Se é que você está me cobrando, eu estou pedindo desculpa, mas eu não tenho. Tá? Ainda não tenho. Pode ser que no futuro eu venha a ter, hoje eu não tenho. Que bom, Ana, que ela saiu do hospital com 0 celular. Mas deixa eu voltar aqui. Vou só recapitular o tempo de telas que o Demurger fala que ele analisou e chegou a essa conclusão de quanto tempo que as crianças ficam nas telas. 1.000 horas até 5 anos, 1.700 de 6 a 14, 2.650 para as crianças de ensino médio, ou os adolescentes de ensino médio. E ele fez uma conta. Até os 18 anos, uma criança que vem, né, com essa quantidade de horas por ano, até os 18 anos ela terá ficado 30 anos letivos nas telas. Ou 15 anos de período integral de um trabalho. Ou seja, é um tempo absurdo, exorbitante, e ele fala então da devastação cognitiva. E aí ele traz 2 recomendações a respeito de tempo de telas. Ele fala 0 de telas até os 6 anos e de 30 minutos a 1 hora a partir dos 6 anos. Quando eu falo isso, tem gente que, né, já começa a chuva de gente brigando comigo e xingando. Primeiro que não sou eu que estou falando, eu estou só reproduzindo a fala de um estudioso no caso. Por um outro lado, a gente sabe que para a situação que a gente está vivendo hoje, principalmente no pós-pandemia, muitas crianças estão viciadas. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela é um pouco mais, vamos dizer assim, condescendente, também baseada em estudos, e ela está baseada em outra sociedade, daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas, tá? Mas vou voltar a falar do Demurger. Por que o Demurger fala isso? Ele fala que a primeira infância ela é fundamental em matéria de aprendizagem e de amadurecimento cerebral. Quanto mais cedo ela usar as telas, mais possibilidade dela se tornar um usuário assíduo que vai ficar viciado e vai causando uma impregnação no cérebro. Depois, quanto mais cedo a criança se acostumar e se viciar, mais difícil, mais pra frente é tirar esse vício. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, estar aqui conversando sobre isso e ter mais gente preocupada com isso. Aliás, quem puder, quiser mandar para algum amigo que sabe que possa estar com algum problema em casa, só mandar aí o aviãozinho, né, para convidar outras pessoas para participarem. E a assiduidade, então, o Demurger fala que ela causa a impregnação no cérebro, causa o vício, causa a adicção, que é um nome mais técnico, vamos dizer assim, para o vício em telas. E as telas, gente, vão privar as crianças de estímulos que elas não vão recuperar mais tarde. Então, por exemplo, ela priva a criança de convivência, de olho no olho, e isso, quanto mais tarde, mais difícil vai ser a criança ter essa possibilidade. E se ela ficar desatualizada em termos de tecnologia, mais tarde ela recupera sem nenhum problema. O que eu ouço muito de pais dizendo assim: eu vou dar celular pro meu filho de 3 anos para ele não ficar atrasado, porque todos os amiguinhos têm, porque eu quero que ele vá trabalhar. Essa semana a mãe escreveu para mim: eu quero que o meu filho vá trabalhar não sei aonde, seja programador, então eu já dei celular para ele bebê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele tiver que trabalhar com isso, ele vai na hora certa, ele vai. Mas dar um celular quanto mais cedo para a criança, pior é para o desenvolvimento intelectual. Então, se você está pensando no futuro dele, não dê. Ao invés de dar pensando no futuro, você acha que você está fazendo bem, não está. E isso que eu estou falando é ciência, tá, gente? É estudo científico, é ciência, é comprovação, é fato, não é
Não é porque eu acho que é, não é porque eu não fiz, eu acho que as pessoas também não têm que fazer. Tem gente que fala assim, garanto que você tinha babá quando tinha filho pequeno. Eu falei, não é isso que tá em questão, não é disso que eu tô falando. Não é de mim que eu tô falando, né? Não é isso que importa nesse momento. O que importa é que mais pessoas saibam que faz mal, sim, tá bem? E o que não for estabelecido na infância em termos de linguagem, de coordenação motora e de questões emocionais fica cada vez mais difícil. Aí agora eu quero que vocês analisem comigo em que resolve, em que ajuda estar frente às telas, em que ajuda no desenvolvimento da linguagem, o que ajuda em termos de coordenação motora e o que ajuda em termos de questões emocionais. Não ajuda em nada, até atrapalha. Principalmente em relação à linguagem, acho que eu já comentei com vocês que no final, segunda metade de 2021, quando as crianças começaram a voltar para a escola, muitas crianças voltaram sem falar. E aí a gente começou a querer entender por que tanta gente pedindo fono, nem que a gente tivesse um exército de fono, a gente daria conta. E aí nós vamos entender que as professoras dizem o seguinte, muitas crianças voltaram para a escola sem saber falar, porque tinham ficado em casa 2 anos frente às telas. Então, não aprenderam a falar. Falar, linguagem é interação. E essa interação via celular não existe. Coordenação motora via celular existe assim, do jeito que nós estamos conversando aqui, que nós estamos estabelecendo uma linguagem. Apesar que só eu estou falando, eu estou só respondendo para vocês aqui, mas criança que pega telinha e que fica só ouvindo Galinha Pintadinha, ou filme, ou não sei o quê, ela não estabelece interação nenhuma. Coordenação motora. A única coordenação motora que a tela desenvolve na criança é essa daqui, ó. Dá pra ver que eu tô fazendo, né? O touch, ó. As demais coordenação motora não estão sendo desenvolvidas. As crianças estão crescendo sentadas, tá? E as questões emocionais, que a gente já tá cansado de saber dos problemas emocionais que os nossos adolescentes e jovens estão sofrendo por conta do excesso de telas. Não há interação. Eu gosto até de tirar o óculos para falar, né? Não há mais olho no olho, há só o relacionamento virtual que está cada vez mais deixando as nossas crianças empobrecidas do ponto de vista intelectual e emocional. Mas vamos falar então do tempo ideal de telas, que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz. Então, vamos imaginar, na Sociedade Brasileira de Pediatria, são médicos, são estudiosos, são cientistas, é uma sociedade brasileira e ela está baseada na Academia Norte-Americana de Pediatria, ou seja, gente, estudo, ciência. Então eles trazem algumas informações e essa informação é esse recortezinho que é da minha fala lá do vídeo de 5 milhões de acesso lá. Evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas sem necessidade, nem passivamente. O que é nem passivamente? Deixar a criança sentada assistindo. Eu brinco, né? Galinha Pintadinha. Ou Galinha Pintadinha, ou o Mundo Bita. Até 2 anos, gente, esquece, não precisa. Dá outras coisas, dá outros brinquedos. Criança dá trabalho, maternidade responsável dá trabalho. E celular eu sei que ele facilita. E eu não tô julgando, mãe. Quando eu falo isso, eu não tô julgando. Eu não tô dentro da casa de vocês. Não adianta me mandar aí ser babá, porque essa semana uma me falou isso. Vem aqui ser babá dos meus filhos, que resolve a minha filha. Eu não tô disponível, não tô com tempo para fazer isso. Não se trata disso. Eu não tô falando para julgar ninguém. Eu tô tentando abrir o olho. Eu falo que quanto mais pessoas, né, falarem sobre esse assunto e se alertarem, eu recebo muita mãe que fala assim, eu não sabia disso, isso pra mim é um divisor de águas o que você tá me falando, eu fico mega feliz quando alguém me fala isso, porque eu sei que eu ajudei a abrir o olho. Então, quanto mais a gente discutir e falar desse assunto, mais pessoas estão abrindo olhos. Então, até 2 anos, gente, é 0 de telas. Vamos imaginar, hoje é dia 30 de julho, vamos imaginar que tem um bebê hoje fazendo 2 anos, amanhã ele pode sentar na frente e ficar 2 horas, 1 hora de telas. Teoricamente até pode, mas a pergunta é, precisa? Porque se a Sociedade Brasileira de Pediatria fala até 2 anos 0 de telas, a partir dos 2, de 2 a 5, no máximo 1 hora por dia, mas com tempo limitado e com supervisão. A pergunta que eu faço é, mãe, precisa? Se você precisa daquela 1 horinha por dia que seu filho fique nas telas, que também não é largar, né? Com supervisão. Por que falo com supervisão? Porque quem nunca viu uma criança de 2 anos pegar o celular e procurar no YouTube? Eu já vi menininho falando, deixa eu ver aqui no YouTube o que eu quero. E procura e seleciona e vai. Então isso se você deixar o seu filho de 2 anos e 1 dia
a partir de amanhã, ele vai fazer 2 anos, tá fazendo 2 anos hoje, a partir de amanhã você deu o celular na mão dele. Ele vai se acostumar, ele vai começar a acessar aquilo que ele quiser. Então, é com supervisão. Então, a minha pergunta é, no dia que ele fez 2 anos, no dia seguinte, pode? Teoricamente pode. A pergunta é, precisa? A mesma questão quando mães me perguntam com que idade que eu dou o celular pro meu filho. Eu falo, a idade que ele precisar. Ele precisa ter um mega power celular para mandar mensagem, para acessar um monte de coisa? Ou ele precisa só para se comunicar com você, precisa saber onde ele está? Então, é muito relativo isso. Não existe uma idade ideal para dar o celular para ele. Mas o que precisa é a família fazer essa análise. Precisa? Então, a partir dos 2 anos, pode até 1 hora por dia com supervisão. E crianças, aí é o mágico para mim, talvez comece a complicar a situação. Dos 6 aos 10, então imagine cada um que tem uma criança em casa aí, que está nessa faixa dos 6 aos 10, quantas horas eles estão ficando por dia e o que é que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda? 2 horas por dia, no máximo, é sempre no máximo e sempre com supervisão. Ou seja, não é largar e deixar ficar horas e horas e horas vendo o que bem entender. E aí vai piorando, né? Vai piorando porque daí nós entramos na adolescência. Entre 11, 12 até 18 anos, o que a Sociedade Brasileira recomenda? De 2 a 3 horas por dia, tempos de telas, incluindo videogames, e nunca deixar a noite, virar a noite jogando. Porque o estrago que faz é muito grande. O estrago que o excesso de telas faz no sono é um estrago, é a devastação cognitiva que nós falamos no começo e que toda hora eu falo e que o Demurger bate muito. A devastação cognitiva, por vários motivos. Um deles, o estrago que o excesso de telas faz no sono. A criança não dorme porque fica. Ou porque fica frente às telas noite inteira, e isso é altamente condenado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Não pode, não deve passar a noite por 2 motivos. Ou porque ele vai passar a noite toda jogando, ou porque mesmo que ele fique até muito tarde e vá dormir, é tanto estímulo que ele viu que ele não consegue dormir, ele não consegue desligar. Então tem 2 problemas muito graves aí com as crianças que ficam, né, até tarde ou passam a noite jogando. O ideal é não ter telas nos quartos. Então, mãe que está me escutando e que tem seu filho com mega computador no quarto, com tudo, repense essa prática. Mas meu filho já está viciado. Daqui a pouquinho eu falo desse assunto, tá? Então, se não tem ainda, se você está sendo pressionado por ele para ter, não dê. Não deixe telas nos quartos. Deixe em locais visíveis na sala, que todos possam ver. O que eu gosto de falar? O que o seu filho vai ver no quarto escondido, ele pode ver na sua frente. Se o que ele vê, você não pode ver, então é melhor que ele não veja. Porque ele pode estar vendo coisas que não é para a idade dele. Eles não têm o córtex pré-frontal formado. Isso eu já falei em outras lives. Vou me atentar hoje aqui à questão do tempo de telas. Então, só recapitulando. Até 2 anos, 0, de 2 a 5, 1 hora, de 6 a 10, 2 horas. A partir dos 11 até os 18, de 2 a 3. Sempre com supervisão, nunca virar a noite, nunca virar ou varar a noite jogando de forma alguma. E a questão, né? As crianças que ficam, os adolescentes que ficam no quarto, isolados, que passam a noite lá, que você não sabe o que eles acessam, muito sério. Podem estar acessando coisas que não é para a idade dele, pode estar colocando em risco a vida dele, às vezes até a vida da família em risco. Já comentei aqui e passou no Fantástico, uns 2, 3 meses atrás, de uma menina que botou fogo na casa, porque ela estava seguindo as orientações de um grupo, de uma comunidade que ela participava, de um aplicativo, tinha 16 mil pessoas assistindo ao vivo e viu quando ela pôs fogo na casa. Depois vários foram presos, teve uma série porque saiu do mundo virtual e foi para o mundo real, houve estupro de menores, bom, enfim, uma coisa horrível. Aplicativo de mensagem, comunidades, de jogos. Então, mãe, pai, não dá para deixar ele lá no quarto sem saber o que está acontecendo lá. Não dá, gente, não dá. Não pense que eles têm juízo porque eles não têm. E não é maldade deles, eles não estão prontos. O córtex pré-frontal só fica pronto depois dos 24, 25 anos, pasmem, né? E como resolver? São várias, cada caso é um caso, eu imagino que tem muitas famílias com esse problema, mas principalmente, né, oferecer outras oportunidades. Isso que eu estou falando ainda é escrito aqui, né, falando exatamente o que a Sociedade Brasileira de Pediatria
pediatria fala. Duas coisas uma que eu pulei aqui. Para todas as idades, nada de telas durante as refeições e desconectar aparelhos 1 a 2 horas antes de dormir. Apagar a casa, gente. Desliga o Wi-Fi se for o caso. Recolhe os celulares. Meu filho só acorda com o despertador do celular. Compra um baratinho que custa R$20 no Mercado Livre, qualquer lugar aí. Dá um despertador de verdade para ele, não um celular. Porque ele não vai se desconectar da luzinha, do barulhinho, do que quer que seja que chegue para ele ali. Tá bem? Deixa eu só passar aqui, ver se chegou mais alguma mensagem. Tá. Olha, Leide, perfeita a sua pergunta. Eu deixei para trás aqui, algumas perguntas passaram e eu não vi. Qual é a necessidade de televisão em creche? Estou perguntando porque vejo não ter necessidade, mas tem uma coordenadora que diz que tem. Na verdade, a necessidade é a mesma da mãe que diz que precisa dar porque não tem tempo de fazer as coisas. Não tem necessidade, tem um costume. E que é bom, mãe que está me ouvindo, começar a questionar isso com a sua escola, tá? Eu fui secretária, eu não sou mais, mas é uma coisa que hoje me incomoda muito, que eu tô pedindo para as pessoas reverem. Para que televisão na creche? Não precisa, porque ajuda. Claro que ajuda. A gente não é bobo, a gente não é ingênuo de dizer, não ajuda. Claro que ajuda momentaneamente. A conta chega, tá? Deixa eu voltar aqui. Nem crianças, nem adolescentes não usam o celular para estudar. Eu não sei se a Simone tá falando isso que eu não sei se você está dizendo que eles não usam ou que é desculpa que eles dão, que eles precisam do celular para estudar, mas não usam. Eu acho que é isso, né? E os pais assistirem a TV na frente do filho faz mal? Ele não presta atenção? Sim. Dependendo da idade, quando a gente fala nada de telas para as crianças, é nada de telas quando você está com as crianças. Se você está assistindo sua novela, mas seu filhinho está ali junto com você, claro que ele não vai prestar atenção em outra coisa e vai prestar atenção na televisão. Então, gente, é muito comum assim, a gente vai em casa de pessoas que têm filho pequeno, fica 24 horas, né, ou televisão desligada, ou no máximo em canal de desenho, que para os bebês também não é bom. Mas para as crianças maiores, tem que ter a programação adequada, não dá para ficar assistindo novela das 21, 22 horas na frente das crianças. Se existe uma regulamentação da idade, ela precisa ser cumprida, né? E a Simone tá falando o seguinte, que eles usam o TikTok para tudo, menos para o conhecimento. De novo, Simone, é o que o Demorger fala. Por que as crianças estão nesse estrago, né, nessa devastação cognitiva? Porque eles gastam 95% do tempo, se não mais, com atividades recreativas. Aplicativos de mensagens, jogos, se forem maiores e se forem meninos, principalmente jogos mais violentos, que os meninos gostam mais dos jogos e dos mais violentos, rede social, dancinha no TikTok, edição de vídeo, então, fim recreativo. Não estão usando o celular com fim de estudo, não adianta que não é. As pesquisas mostram que é o mínimo possível. Deixa eu ver se tem mais alguma... Ia lá, esse é o problema, né? Quando pai e mãe têm opiniões diferentes, né? Mas tem que sentar, tem que ter diálogo, gente, tem que chegar num consenso pro bem das crianças. Deixa eu fazer uma continha aqui para vocês, daqui a pouco eu vou voltar na sua pergunta, Leide, na sua questão. Então vamos imaginar não, né? O dia tem 24 horas. Vamos imaginar que um adolescente de 12 anos, está entrando na adolescência, 13 anos, está entrando na adolescência, que ele dorme 8 horas por dia. Então ele fica 24 horas, o dia 24 horas, ele dorme 8, sobram 16. Em média, o tempo de escola, 4 a 5 horas, vamos imaginar que é um tempo para se arrumar, para ir, tempo para voltar, para almoçar, que dá 6 horas. Então, das 16 horas que ele passa acordado, 6 é dedicados à escola, sobraram 10. Se ele ficar 3 nas telas, só sobraram 7 para ele fazer todo o resto, estudar, fazer atividade física. Mas que adolescente vocês conhecem que fica só 3 horas nas telas? Não ficam, gente. Então, dessa continha que eu fiz aqui, das 10 horas, que tirou o tempo de sono e o tempo de escola, das 10 horas que estão sobrando, é isso mesmo. Das 10 horas, eles estão ficando quantas frente às telas? 6, 7, 8. Então, a vida está sendo em função das telas. 0 de conexão com a natureza, 0 de conexão com a família, 0 de atividade esportiva, 0 de atividade cultural, 0 de estudo, 0 de leitura. A leitura é um dos pontos mais afetados
pela quantidade de telas. Isso é uma coisa assim, é muito drástica. Eu falo que quem que vai ler os clássicos daqui a uns anos? Quem que vai sentar, né, na cadeira para ler? E como é que a gente chegou a todo o conhecimento do mundo? Foi pela leitura, gente. Então muita coisa está se perdendo. Agora eu já tenho conversado com empregadores reclamando muito do nível de atenção dos funcionários que eles estão contratando. E funcionários jovens, assim, de 18, 19, 20 anos, com zero de atenção, com zero de atenção. Uma pessoa que estava reclamando para mim ontem, eu peguei, faz de conta que isso aqui é celular, tá? Não é. Aí ela falando, que é o nível de atenção, eles não prestam atenção. Eu peguei e fiz assim, ó o problema, ó o problema deles, ó. Falei, eu não tô me matando à toa. Eu sei que o estrago é grande, só que a gente já tá vendo as gerações, os jovenzinhos já estão, muitos deles já estão nessa, por conta do excesso de tempo de tela. Gente, isso é matemático, o dia só tem 24 horas, se dessas 24 horas você dorme 8, estuda 6 ou trabalha 8, o que sobra, se você ficar só na tela, olha quanta coisa está deixando de ser feito. E também mães que estão aqui me ouvindo, quantos de nós também estamos ficando muito no celular frente das nossas crianças? Eu semana passada fiquei com uma galerinha aqui que eu trouxe para passar férias aqui comigo, sobrinho, neto e neto, e eu não pegava o celular na frente deles, porque eu sabia que se eu pegasse, eles... Mas eventualmente eu precisava mandar uma mensagem, lá, tia Marta tá no celular. Falei, gente, isso aqui é meu instrumento de trabalho, e eu vou responder uma mensagem e eu vou soltar. Porque eu também não deixava, deixei nas horinhas combinadas ali, né? Os combinados são sempre muito importantes com as crianças, mas não dá pra gente também não mudar a nossa prática. Então, mãe, você que tá aqui me ouvindo e acha que você tá ficando tempo excessivo frente às telas, também repense quando estiver junto com ele. Tempo de qualidade, principalmente os bebês, com as crianças pequenas, eles precisam de tempo de qualidade, eles precisam de olho no olho, eles precisam de rolar no tapete, rolar na grama. Já falei inúmeras vezes, né? Casa muito arrumadinha, geralmente é triste, né? Casa muito arrumadinha não tem vida, deixa bagunçar. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Leide falou que o problema é que, né? Isso é muito comum. Ou o cônjuge acha que não tem problema, ou a rede de apoio vai para casa da avó, a avó deixa, vai para casa da sogra, a sogra deixa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, mas principalmente com conversa, diálogo. Olha, faz mal sim, isso aqui é estudo. Eu brinco, sabe o que eu falo? Manda meus vídeos, pode mandar meu vídeo para avó, manda meu vídeo para sogra, manda meu vídeo para o marido e fala. Faz mal sim, e ela não tá falando porque ela é, né? Ela estudou, ela sabe o que está falando. Isso está baseado em estudo, gente. Não sou só eu que estou falando. Tem um monte de gente falando isso na internet, nas redes sociais, falando desse excesso faz mal. Vamos limitar, faz mal pra gente. Essa semana que esse vídeo meu deu esse boom, eu falo que dá muita canseira em mim, porque eu fico respondendo, porque eu faço questão de responder. Eu tenho uma equipe que me ajuda, mas eu respondo muita coisa. Eu acho, assim, deselegante da minha parte se alguém me manda uma mensagem e eu não respondo. Então eu fico, olha, me dá um cansaço mental. Tem dia que eu vou dormir que a minha cabeça parece que tá fazendo, parece que tem um liquidificador aqui dentro. Por que cansa? Agora imagina uma criança, né, que ainda tá em formação e que precisa conhecer outras coisas da vida que não só as telas. Então tudo muito sério. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Minha pré-adolescência, nos final dos anos 90, quando a internet era discada e a gente usava à noite porque era mais barato e a noite toda, realmente. Mas porque não tinha, Ana, o maior problema dos celulares, da tecnologia, foi a mobilidade. Quando eu postei esse vídeo semana passada, muita mãe falou assim, eu cresci vendo o show da Xuxa, vendo não sei o que lá, e não fez mal. Claro, você não pegava a televisão, enfiava embaixo do braço e ia pra onde? Pro banheiro, pra onde quer. A mobilidade dos celulares é que trouxe essa possibilidade. E aí eu falo que a tecnologia é um saco sem fundo, né? Então, se ela tá evoluindo, ela vai evoluir cada vez mais. Você quer 4G, 5G, 18G, você tem iPhone 14, que é o iPhone 30, que nem existe, porque a gente sempre quer mais. E essa mobilidade é que foi fazendo com que a gente chegasse nesse excesso. Hoje existe não é uma doença, mas já é considerado aí um mal bem, que é a nomofobia, que é o no é de não e mo é de mobilidade. Não mobilidade, fobia. Você tem medo de ficar sem seu celular, de ir para um lugar sem Wi-Fi, sem acesso. Isso dá mal-estar, as pessoas têm crise, como se fosse, não é crise, como é que chama?
Crise de abstinência é como se você fosse um viciado em droga e ficasse sem a droga. É muito parecido. Então, olha para vocês verem o quanto isso está ficando sério e o quanto, né, as coisas estão fugindo ao controle. Então, meu objetivo, mãe e pai que estão aqui me ouvindo, professor e professora que estão aqui me ouvindo, é que mais pessoas estejam atentas a essas questões e ajude a alertar outras pessoas, tá bem? Então, vamos só concluindo aqui. Agora há pouco eu falei muito rapidamente do estrago que o excesso de telas faz ao sono. O sono, gente, ele está na base das nossas necessidades. Existe quem, né, é da área de administração, da área de gestão, provavelmente já estudou. Se alguém tiver curiosidade, dá um Google aí depois, mas não fica muito tempo na tela, hein? Pirâmide de Maslow. Paulinha, se você estiver aqui, você puder escrever para mim? Maslow, pirâmide de Maslow. A base da pirâmide é a pirâmide das nossas necessidades, as necessidades humanas. E na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas. A cada vez que você cumpre, né, uma base, você cumpre um estágio, vem o outro. Então, primeiro são as necessidades fisiológicas, depois necessidades de segurança, necessidades sociais, de relacionamento, de ter estima e, por último, de ter realização pessoal. Se você não satisfizer as suas necessidades que estão na base, as outras não vão funcionar direito. Você tem que estar com as suas necessidades básicas supridas para você ir galgando as outras necessidades. E adivinhem o que está na base. Além de alimentação, além de, deixa eu ver aqui, água, o sono. Então o sono é uma necessidade básica do ser humano. Sem dormir nós não somos nada. Tem uma coisa muito séria, muito assim, né, meio tétrica, que eu li uma vez, nem sei onde eu li, que não deixar a pessoa dormir era uma forma muito rápida de enlouquecer prisioneiros de guerra, prisioneiros de tempos de ditadura de outros países, enfim, uma coisa assim. É uma forma de tortura, de deixar a pessoa louquinha, rapidinho, não deixar ela dormir. Olha do que nós estamos falando. Olha a seriedade do que nós estamos falando. Se é necessidade básica, como é que ela não está sendo cumprida? E não está. Jovem que fica a noite inteira jogando e que levanta não, né? Que sai do jogo, toma um banho, toma um café, vai para a escola, vai aprender como? Diz para mim. Só se for, né? Super jovem, super homem, porque não consegue. A falta do sono acho que talvez o ponto mais prejudicial para a questão do aprendizado. E vou me encaminhando para o final, gente, como eu falei para vocês, geralmente meia hora, 40 minutos, e também fico aqui à disposição para quem quiser fazer algumas perguntas. Adriano falando boa noite, obrigada, boa noite para você também. Se alguém aqui está chegando à conclusão, mas meu filho está viciado, o que eu faço? Bom, são várias questões que dá para fazer, né? Depende da idade. Primeiro assim, crianças muito pequenas, viciadas, gente, não tem o que fazer, tem que tirar, ponto, acabou, vai chorar, vai fazer escândalo, vai chorar de novo, mas tem que tirar. Esses dias eu escutei de uma pessoa que trabalha numa creche que na hora do almoço a criança falava, não queria almoçar, não queria comer. Aí com muito custo consegui entender, porque é bem pequenininho, né? Celular, só comia com o celular em casa, então na escola não queria comer. Não deram, óbvio, ainda bem, né? Que não deram. E aos poucos a criança, com muito custo, foi entendendo que tinha que comer sem o celular, mas era uma criança viciada, criança de menos de 2 anos viciada em telas na hora do almoço. Então assim, são os pequenos, tem que tirar, não tem outra coisa a fazer, tá? Esses dias uma mãe também me mandou uma mensagem, minha filha tá viciada, você pode me ajudar? Eu falei, vamos conversar, né? Não tem solução mágica, já falei que não tem um botãozinho aqui, que eu procure aqui na tela e que resolva os problemas de vocês, nem os meus, não existe. Mas a mãe me mandou uma mensagem perguntando se eu podia ajudar. Eu falei, vamos conversar, mãe. Conversa geralmente no particular, né? Qual que é a idade do seu filho? Não lembro. 1 ano e 7 meses. Eu falei, tira, não tem o que fazer. Tira, mãe. Acabou. Tira hoje. Não dá pra esperar amanhã, segunda-feira, primeiro dia de aula, eu vou tirar. Não, tira agora. Como que eu falo que uma criança de 1 ano e 7 meses está viciada em telas? Depois não consegue mais. Cada vez mais difícil. E como eu falei também, tem outras formas de entretê-los. Tem que ter outras formas, né? Que sejam os brinquedos pedagógicos, os brinquedos feitos de sucata, os brinquedos
com coisas, elementos da natureza, as tampas da panela, as potinhos de plástico, criança adora pote de plástico, adora caixa de papelão, e tem a seu tempo, a sua disponibilidade. Se você não tem como contar com rede de apoio? Tem gente que não tem rede de apoio, mas às vezes não tem nem pede. Tem mãe que acha que não quer incomodar a gente, mas não é questão de pedir, de incomodar, é questão de que se você precisa, você tem que verbalizar, abrir a boca, né? Não fica pensando. Isso é uma coisa da comunicação não violenta. A gente não faz os pedidos achando que a pessoa vai adivinhar que você precisa daquilo. Não dá para adivinhar. Então, não tem rede de apoio. Dá para formar? Dá para ter alguém para contar? Não dá. Então, gente, alguma coisa vai ter que mudar, porque simplesmente por não ter rede de apoio, dar o celular na mão dele para resolver as suas coisas, não dá. Você pode estar resolvendo o seu problema agora e estar causando um grande mal para o futuro do seu filho. Isso que eu estou falando é estudo, é pesquisa. Outras formas de entretê-los, né? Como eu já falei, os brinquedos, outras questões, tentar rede de apoio, escolinha. E eu me preocupo muito em falar em escolinha do que eu acho que foi a Leide que falou, a Anne, não me lembro, que falou que as escolas de educação infantil, creches têm. É uma coisa que também, quem tem filho na creche precisa começar a conversar com as escolas. Por que é que ficam tanto tempo, 2, 3 horas por dia, frente às telas? Se em casa você não dá, como é que vai ficar na escola? Então, tem que repensar. Gente, não dá mais pra gente fingir que não tá acontecendo nada, tá? A gente tem que começar, né, a falar e não reclamar por reclamar, mas é pelo bem das crianças. Todo mundo que me manda mensagem, eu sempre respondo meio que pelo bem das nossas crianças, por amor às nossas crianças que a gente tá fazendo isso. Se, né, o filho está viciado, já um pouco maiorzinho, 8, 9, 10 anos, que já consegue entender a linguagem do que nós estamos falando, gente, tem que ser com diálogo, tem que ser com os combinados. A partir de hoje nós vamos mudar, a partir de hoje, tal horário a tal horário. Autoridade de pai e de mãe, né? A gente não pode ter medo de filho. Eu vejo, às vezes, mãe tem medo de filho. Não, eu não vou porque eu não quero frustrar, eu não quero contrariar, eu não quero que ele fique nervoso. Como assim? Não dá. Tem que exercer a autoridade de pai e de mãe para definir combinados, qual horário pode, qual horário não pode, a hora de desligar, a hora de entregar para a mãe, a hora de pôr para carregar em outro ambiente, a hora de fazer outra atividade em família. Famílias que estão, né, cada um vivendo no seu mundinho, no seu microcosmo lá dentro do seu quarto, cada um com as suas telas, tem que mudar. Mãe, muitas de vocês que estão me ouvindo aqui, que são mães, tá nas suas mãos fazer essa mudança, tá? Então é difícil, dá trabalho, eu sei que não é fácil, e não adianta falar assim, mas você no seu tempo, esquece, não é de mim que nós estamos falando. Porque eu tô falando isso porque essa semana eu recebi muitas. Garanto que você tinha babá quando você tinha filho pequeno, garanto que você tem babá. Disso que se trata, gente. Os tempos são outros. Um dia me mandou mensagem assim, falou a velha que teve infância há mais de 50 anos e que não tinha celular na infância. Falei, acertou 2 vezes, porque eu tenho 58 anos. A minha infância foi há 50 anos atrás, exatos. E eu não tinha celular, que existia, graças a Deus, no meu tempo. Então, não se trata disso, né? Eu não tô falando aqui quero julgar ninguém, mas o meu objetivo é mais gente de olho aberto e entendendo que precisa diminuir, que está exorbitante, fora do normal. Continuando aqui o que fazer, né, em casos de crianças viciadas já eu já vou ler, já que eu leio a sua Débora Santos, já que eu leio a sua pergunta. Mas em casos de um pouco maiores, que já estão viciados, né, os combinados, o diálogo. Por que é que eles gostam tanto de tela? O que faz com que seu filho fique tantas horas jogando? Tem que ter alguma coisa por trás. Existe, né, o loop do hábito. Ele tem alguma coisa que faz dá o start, que faz ele ficar tantas horas e traz alguma recompensa. Às vezes eles são muito reconhecidos no jogo e falta reconhecimento em casa. Às vezes no jogo ele se sente mais acolhido. Estou dando exemplo, tá? Mais acolhido no jogo do que em casa. Às vezes ele é muito tímido e frente aos colegas no jogo ele consegue se expor. Então, é conversando, mãe, é conversando, pai, que vocês vão entenderem por que é que eles gostam tanto do jogo. Entender? Só um minuto. Tô ocupado. Desculpa, gente, ao vivo é assim que funciona. Entender por que é que eles gostam tanto e o que pode você em família, você mãe, você pai, em conjunto, em família, vocês podem tentar fazer e que seus filhos
deixem um pouquinho. Outro dia uma mãe me mandou uma mensagem e falou assim, você pode me ajudar? Minha filha tá viciada em telas, 10 anos viciada. Falei, como que é a rotina dela? Ela chega da escola às meio-dia, a uma pega o celular e só larga às 9 da noite. Falei, então mãe, você já me deu a resposta. Por que ela tá viciada? Porque ela não tem outra atividade. Como é, gente? Como é que pode? Não dá pra deixar a Deus dará. Não dá pra deixar mais assim. Se tá, tem que mudar. Vai dar trabalho pra você, mãe, vai dar trabalho pra você, pai. Eu falo que se eu tivesse o botãozinho mágico aqui do celular, eu falava, aperta o botão da direita ali que seus problemas acabaram. Não dá, não é Tabajara, não tem isso mais, não existe. Dá trabalho sim. Mas toda mãe que me manda também dizendo que fez, que mudou, eu falo, olha, vai fazer diferença. Eu tenho certeza que vai fazer diferença. Não se trata de negar a tecnologia é espetacular, maravilhosa, no começo que seja falado, cada um no estado diferente, então não é isso, é adequar a tecnologia, o uso dela ao tempo, ao horário, à idade, aos conteúdos principalmente. O que não pode mãe e pai deixar do jeito que tá bom? Para concluir, vou só ler aqui a pergunta da Dora. Minha filha tem 9 meses, fazemos chamada de vídeo com os parentes distantes. Então, quando eu falei, esse pedacinho meu do vídeo, Dora, desculpa, eu não tô conseguindo ver seu nome, é Bora, acho. Esse pedacinho meu do vídeo, que eu falei que teve 5 milhões de acessos, eu falo exatamente isso. E é o que está escrito lá no da Sociedade Brasileira de Pediatria. No máximo, para chamadinha de vídeo com quem mora em outro lugar. Não tem problema nenhum. Você tá, né? É uma forma, inclusive, de carinho, de aproximação. É só nesse minutinho, não tem problema. Aí um monte de vó ficou feliz e falou, ai, que bom que pode continuar falando com a vovó. Falei, eu tô falando que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, que eles falam que esse tipo de chamada curta não tem problema. O que não pode é horas e horas e horas, tá bem? A Ana tá falando que as escolas públicas dão tablets desde a educação infantil. Então, Ana, eu acho também, eu acho que tem que conversar com a escola, tá? Porque muitos entrou também assim na era tecnológica, todo mundo quer fazer, desculpa, vou falar uma expressão também feia, e às vezes querem até aparecer e muita tecnologia, às vezes nem tá com muita função pedagógica ali e, além de tudo, pode estar inadequado para a idade da criança. Então, mãe e pai, falem, tá? Conversem na escola, conversem entre vocês, conversem com a rede de apoio. Se não tem rede de apoio, tenta arrumar. Se não tem, larga o celular, faz outras coisas com as crianças. O que não pode ficar do jeito que está. Gente, mais alguma questão? Olha, o filho tem 7 anos, só usa o celular para estudar o Duolingo, o aplicativo do Grafogame. Ah, legal, esse aplicativo é um aplicativo inclusive de alfabetização. E assim, a escola exige muito. Muitas crianças estudam, ficam bastante tempo com o celular em função da escola. O que tem que checar se o tempo todo que eles ficam é só para estudar. Muitas vezes não é. Gastam um tempo pequeno e depois ficam. Então, mães, tendo controle, sabendo o que está acontecendo, que horas que acessam, quanto tempo acessam e principalmente o que acessam. A Mandinha está dizendo que na cidade dela o tablet oferecido desde o prézinho já. Então, tem que verificar qual que é a intencionalidade pedagógica disso, se eles têm limite de tempo, se é na sala de aula, se eles levam para casa. Questionem mais, né? Para jogar joguinhos, se ela está falando. Mas aí que eu penso o seguinte, né? Obrigada lá. A Bárbara está dizendo que compartilha meus vídeos, que quero que meus familiares vejam. Fico muito feliz, agradeço muito. Sou gestora do Fundamental 1 e 2, tem muitos problemas, além de todos esses colocados por você. Val Garcia, minha amiga escritora. Infelizmente, gente, nós estamos vivendo um caso de saúde pública, tá? E é meio silencioso, né? Porque é uma coisa que não tá assim muito... Tem pouca gente falando desse assunto, quer dizer, tem bastante gente falando, mas não é uma coisa que tá nas pautas políticas, você não escuta as pessoas, né? Não tem lei para isso. Essa semana, a Europa aprovou, alguns países da Europa aprovaram a proibição dos celulares na escola. Aí uma TV de Brasília me chamou para eu dar uma entrevista, porque tem um projeto de lei no Brasil desde 2015 que quer proibir o celular na escola. São 8 anos que esse projeto de lei tá lá, enfim, não andou. E agora também, se voltar para a pauta, isso vai parecer que é a coisa do projeto de lei, das fake news, virou uma coisa meio confusa, assim. Então, eu acho que também não é só proibir, tem um passo antes, né?
orientar as pessoas, alertar as famílias que o uso está excessivo, não vai usar na escola, mas usa em casa. Mas esse caso em especial da proibição, principalmente na Europa, em alguns países que já proibiram, já perceberam o quanto que os alunos já melhoraram, principalmente do uso dentro de sala de aula. Na hora da aula, professores, os alunos ali fazendo cyberbullying, mandando meme, aquela coisa totalmente desrespeitosa e totalmente improdutiva do ponto de vista da aprendizagem. Pessoal, eu estou há 50 minutos falando com vocês. Eu sem dormir não funciona, não abro mão. Legal. Muito bom. Deixa eu ver se acho que a Paula... obrigada, Deus abençoe, agradeço muito. Eu não sei se a Paula pôs aqui o nome da pirâmide de Maslow, eu acho que sim. Pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Domingo que vem... talvez eu traga uma convidada, vou depender muito da disponibilidade dela. É uma mãe que conversou comigo hoje, que tem um caso bastante interessante, não pesado, mas assim, né, de muito esforço para tentar tirar as telas do filho, e ela disse que se dispõe a vir conversar com a gente aqui. Para quem vai retornar amanhã, tanto professor, quanto aluno, quanto mãe, que vai voltar na vida de mãe turista e que leve busca, boa sorte, que seja um segundo semestre abençoado, livre, né, das violências, daquelas questões tão assustadoras que a gente teve no primeiro semestre, que também está muito relacionado a essa questão das telas, mas agora não dá mais pra gente, não é assunto para outro dia, a gente se fala na próxima. Infelizmente eu não consigo ver quem que tá me mandando coração, para mim só aparece o coração e 100%. Agradeço imensamente, agradeço de coração, ao meu coração para vocês. Boa noite, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.